tarde, segundo ano. Aqui quem está falando é tia Simoni e hoje em nossa aula de geografia nós estaremos aprendendo sobre o homem e o progresso. Página 59, turminha. Pega o seu livrinho didático para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre esse conteúdo novo. Aqui nessa imagem nós temos duas cidades. Uma cidade que era de antigamente e uma cidade agora, uma cidade atual. Vocês podem observar que a cidade ela cresceu, que antigamente existiam mais casas, menos carros nas ruas, vegetação. E conforme foi acontecendo a industrialização, conforme foi acontecendo o progresso, as cidades foram crescendo, foram surgindo prédios, mais carros, as ruas ficaram mais movimentadas, existem mais comércio. E isso tudo é devido ao quê? Ao progresso. Aqui tem mais um exemplo da cidade, como ela era antigamente e hoje. Antigamente, vocês podem observar, possuem mais casas, as casas são pequenas, poucos comércios. E conforme foi acontecendo o progresso, as indústrias, a evolução das cidades, foram surgindo mais prédios, as ruas foram asfaltadas e é assim que vem surgindo as grandes cidades de hoje. 59 do nosso livro possui um texto. Há poucos anos a vida não era tão prática como hoje. Muitas coisas mudaram por causa das pesquisas e do desenvolvimento das tecnologias. Através do progresso da tecnologia, todos os setores evoluíram e se desenvolveram. Essa evolução surgiu em alguns setores, que aconteceu na indústria, nos transportes, no comércio e na comunicação. A indústria, antigamente o homem, para sobreviver, produzia tudo com as próprias mãos. A vida não era tão fácil. Esse processo manual recebia o nome de produção manufaturada ou artesanato. O que é artesanato? Artesanato é toda a arte, todo o material que é feito com as próprias mãos. Antigamente, não existiam máquinas, não existiam indústria. Então, as pessoas que trabalhavam com artesanato é que faziam as panelas, faziam o crochê, eles que produziam as próprias facas, os utensílios de trabalho. Não existia indústria, máquinas para fazer isso. Era o artesanato, era o trabalho manufaturado, que eram feito com as próprias mãos deles. Se ele precisasse de uma panela, se ele precisasse de uma colher, de um prato, era feito com suas mãos. Não existia uma indústria para fabricar nada. Provavelmente vocês já viram algum tipo de artesanato, como bordados, crochê. Isso é um tipo de artesanato. O tempo foi passando e começou uma verdadeira revolução. O homem foi desenvolvendo máquinas para facilitar a vida no dia a dia. Foi a Revolução Industrial que mudou a vida humana. Daí em diante, quase tudo que é extraído da natureza e transformado por máquinas é industrializado. Antigamente não existiam as indústrias, então se uma pessoa precisasse de qualquer utensílio ou roupa, qualquer coisa, ele tinha que produzir com suas próprias mãos. Conforme aconteceu a Revolução Industrial, a Revolução das Indústrias, surgiram as grandes indústrias, praticamente tudo é feito em uma indústria, é transformado por máquinas, é industrializado. Matéria-prima é toda substância bruta que o homem retira da natureza para transformação. É o primeiro elemento usado para o processo de industrialização. A industrialização, ela acelerou o processo de fabricação dos produtos. Porque quando é feito com a mão, ele demora muito. Então, a industrialização, ela veio também para facilitar a confecção de todo tipo de material. É tudo muito mais rápido fazer um tecido, é muito mais rápido fazer
um carro é muito mais rápido com fazer panelas, pratos, porque o processo de industrialização é tudo feito com máquinas e quando é feito com a mão, ele demora muito tempo. Matéria-prima. Vamos falar agora um pouquinho sobre isso. O ser humano ele retira da natureza todo o material que ele precisa para construir alguma coisa. Por exemplo, se eu preciso construir uma panela, se eu preciso confeccionar uma panela, eu preciso do ferro. E o ferro ele é da onde? Ele é um recurso da natureza, não é? Ele não é um mineral. Então eles vão lá, extraem o minério e nas indústrias elas é feita a confecção das panelas. Vamos falar um pouquinho mais sobre matéria-prima? O que é a matéria-prima? Toda substância que o homem retira da natureza para transformação. Aqui nós temos alguns exemplos, olha, a madeira, as frutas, legumes e verduras, os animais. Isso são exemplos de matéria-prima. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de matéria-prima. O homem, ele planta o milho. Após ele plantar o milho vai crescer, ele vai colher o milho, vai ser levado para a indústria. Na indústria, esse milho ele vai ser transformado. Mas em que, tia Simone, que ele pode ser transformado? Em farinha. Isso, na farinha, na farinha de milho. Então, o milho é uma matéria-prima. Vamos agora ver o caminho de uma outra matéria-prima? Temos aqui a vaquinha. Isso, a vaquinha que nos dá o leitinho. Ela vai ser retirado o leitinho dela. Esse leite ele é colocado em caminhões que vão para as indústrias. Na indústria eles fazem o processo de pasteurização, de envasamento, eles colocam alguns conservantes no leite. Depois ele vai ser transportado para a venda. Aí eles vão para os supermercados, para os mercadinhos, para as padarias, para ser vendido. Então o processo é a vaquinha, retirado o leite, ele vai ser colocado em caminhões, transportado para a indústria. Na indústria ele vai ser envasado, vai ser pasteurizado para que ele tenha uma conservação maior e dali transportado para os lugares para consumo. Certo, turma? Isso é um processo da matéria-prima até passar pela parte da indústria e chegar ao consumo humano. Temos uma tabela: origem, matéria-prima, produtos industrializados. O carneiro foi tosado, sua lã recolhida para a indústria, para ser transformada em fios que depois foram levados para a fábrica de roupas. A lã é uma matéria-prima de origem animal, porque ela é extraída do carneiro. Então vamos lá. O animal, aqui nós temos o que? Uma vaca. Da vaca pode ser tirado o que? A carne, o leite, o couro, os ossos. Produtos industrializados, que são feitos com esse animal: carnes em conserva, queijos e iogurte, manteiga, sapatos, bolsas, cintos, malas, pentes, botões, gelatinas. A gelatina é feita com um material que fica dentro do osso do animal, o colágeno. O porquinho, ele nos fornece a carne, o couro e a gordura. A carne, a gente faz também linguiça, banha, presunto, salame, tudo isso do porco. Então, a origem, a matéria-prima inicial, a matéria-prima é o que é tirado do porco? Carne. E qual é o produto? A linguiça. Isso é feito de quê? Nas indústrias. A carne também é cortada nas indústrias, a banha é feita nas indústrias, presunto, salame. Então, todos os animais que nos fornecem algo.
E é essa matéria-prima que dá origem a muitos alimentos. O carneiro. O carneiro nos fornece a carne, o couro e a lã. Aí na indústria ela se transforma na carne, que é industrializada, né? O couro para agasalhos, luvas, carteiras, fios e os tecidos. A abelha, o mel, a cera e o própolis. Dessas três matérias-primas, nós podemos fazer o quê? O próprio mel mesmo para consumo, velas, xaropes, pomadas. Esses são alguns exemplos, alguns, tá, pessoal? Da matéria-prima de origem animal. São matérias-primas extraídas dos animaizinhos, tá? A gente vai ver um pouquinho de cada um agora. O homem plantou milho, colheu, levou-o para a fábrica, que então o industrializou, transformando-o em farinha de milho. O produto original, a origem, era o milho. Ele passou para a matéria-prima virou o quê? O trigo, milho. E o produto industrializado é o quê? A farinha, pão, bolachas, macarrão, sopas. Portanto, o milho é uma matéria-prima vegetal, porque ela é extraída dos vegetais. A farinha de milho é o produto industrializado. Então, do milho, que é tirado, que pode ser feito a farinha, pão, bolachas, esses alimentos são alimentos industrializados. A cana-de-açúcar, extraído é o quê? O suco, né, da cana-de-açúcar, garapa, que se transforma em garapa. Depois que a cana-de-açúcar, a gente retira a garapa. E da garapa também podemos fazer rapadura, melado, açúcar e o álcool. O álcool é tirado da cana, tá, pessoal? O caju, a laranja e a manga, sucos, doces e o algodão, fios, tecidos, óleos comestíveis. Esses são alguns exemplos, turma, de matéria-prima vegetal, que é retirado das plantas, vegetais, tá? Das frutas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a matéria-prima mineral. Sim, turminha. Quais são? Aqui temos alguns exemplos, tá? Como ouro e a prata. E na industrialização, eles se transformam em talheres, joias, adornos, utensílios. Os minerais também são industrializados. Sim. O ferro é extraído bruto da natureza, depois é transformado em aço e várias fábricas fazem muitas peças com ele. O ferro é uma matéria-prima mineral, assim como o ouro, o petróleo, granito, cristais, o mármore. Então, do ouro, da prata, pode-se fazer o quê? Lá na indústria são feitos talheres, joias, adornos, utensílios. Petróleo, na indústria, é transformado em gás, gasolina, óleo diesel, querosene e asfalto. O granito, cristais e o mármore, quando passa pelo processo de industrialização, quando ele vai para as indústrias, é transformado em pias, mesas, calçamento, pisos, adornos. No nosso livro didático, nós temos lá o exemplo do leite, desde a sua origem até chegar no comércio, que é o mesmo exemplo que a tia Simone passou anteriormente. Do leite, a gente tirar do leite, depois está entregando o leite para levar para a indústria. Depois o leite ele é embalado e por fim o leite é tratado no ponto de venda. Os trabalhadores das indústrias são chamados de industriários. Os donos das indústrias são chamados de industriais. E as fábricas existentes no município formam o seu parque industrial. Então, turminha, quem trabalha dentro de uma indústria
Ele é o industriário, é aquela pessoa que está trabalhando lá dentro. Quem é o dono da indústria, o chefão, o dono da fábrica? Ele é o de industriais. E o parque industrial é todas as fábricas existentes no município. Então, se a gente pegar uma parte ali de Vila Velha, que possui várias indústrias de tecido, ali é o parque industrial de tecido. E é preciso que se pense no que temos em casa no dia a dia para observarmos com curiosidade de onde vem e que indústria faz a transformação da matéria-prima para produzir objetos de qualidade para o homem. Aqui nós podemos observar uma sala. Nessa sala tem muitos objetos e todos eles foram feitos nas indústrias. A nossa vida hoje praticamente todos os objetos que nós possuímos em nossas casas são feitos nas indústrias. Hoje, uma das indústrias que mais cresce é a de brinquedos. Antigamente existia o artesão, que criava e confeccionava brinquedos. Isto é, manufaturava a matéria bruta da natureza para a construção de vários objetos. Antigamente não existiam fábricas de brinquedos, indústrias de brinquedos. O artesão, ele criava brinquedos únicos, ele que confeccionava as bicicletas, os carrinhos, as bonecas, e isso era feito manualmente, com materiais da natureza. A matéria bruta, a matéria-prima era retirada da natureza também. Hoje, a arte culinária também é uma forma de produção, pois muitos em sua própria casa fazem verdadeiras delícias com frutas e verduras. Tudo isso faz parte das nossas mesas. A banana, transformada em doce em calda, de modo caseiro, por exemplo, foi manufaturada. Toda matéria-prima vegetal pode ser transformada em algum alimento industrializado. Antigamente se faziam os doces caseiros, né? Ainda tem pessoas que fazem, mas esses doces agora também eles são industrializados, como doce de banana, doce de abacaxi, doce de morango, enfim. São muitos alimentos que foram transformados e que são feitos nas indústrias. Mas ainda assim também temos o artesão, a artesã que faz aquele alimento caseiro para vender, né, meus amores? Então, turminha, a gente falou agora um pouquinho sobre o homem e o progresso. Na nossa próxima aula de geografia, nós estaremos realizando uma atividade sobre esse conteúdo. Beijos, beijos, até a nossa próxima aula de geografia.